Bom dia. Hoje vamos lidar com o tema, o primeiro tópico do nosso da série sobre teorias da firma. Né? Então, hoje nós vamos lidar com COUs e os custos de transação. Lembro que eu enviei para vocês, nos comentários sobre as leituras, um conjunto de textos, para além do texto do COUS, para tentar dar um quadro geral da discussão que nós vamos fazer sobre a firma. Né? Então, esse apanhado geral acho que é importante para entender por que este texto do Coase, de 1937, The Nature of the Film, é tão importante para a nossa discussão e para a discussão das firmas, né, da teoria da firma em geral. Então, eu pretendo perseguir este roteiro, né, que é basicamente, então a aula é sobre apenas, né, sobre o texto do Coase de 1937. É um texto curto, sintético e muito influente. Né? Então, eu vou percorrer essas, né, vou fazer uma pequena introdução, tentando contextualizar esse texto no nosso curso, né, e o roteiro, né, da leitura do texto que eu faço é dividido nesses 5 tópicos. Né? Uma discussão de métodos alternativos para a coordenação da produção, mercado ou a hierarquia. Né? Então, num certo sentido, a discussão do mercado continua no nosso curso. Né? Então, agora, essa oposição entre como organizar a produção é a questão. Então, o curso começa discutindo a existência de métodos alternativos para a coordenação da produção, depois vai querer discutir qual a necessidade de escolher entre esses métodos alternativos. Né? E aí o critério de escolha vai inventar, criar esse conceito de custo de transação. Então, nós vamos ver a definição de custo de transação, e aí ele, coerentemente, vai caracterizar a firma como uma entidade que minimiza o custo de transação. Discutido isso, ele vai, na minha leitura, concluir apresentando uma discussão sobre o tamanho da firma, até onde a firma cresce, né, dentro dessa abordagem. Né, por quê e qual o limite. E aí faço comentários finais. Então, numa introdução, né, quer dizer, eu queria, antes de entrar, né, quer dizer, na origem do texto, né, eu queria um pouco dizer de que ponto de vista nós devemos fazer essa discussão. Né, que nós estamos entrando, né, numa sequência, né, que nós vamos chegar ao final, né, eu acho, em condições de entender aquele parágrafo que eu enviei para vocês, retirado do documento do World Investment Report, né, onde três, três redes, né, se superpunham, digamos assim, né, para falar a linguagem das redes, da complexidade, etc. Uma rede que é a firma multinacional, né, que é por um lado, debaixo dessa rede, né, dessa firma, um conjunto de outras firmas subcontratadas, então toda uma rede de subcontratação, e um terceiro nível, que é uma rede de fornecedores, né, distribuídos planetariamente por essa empresa multinacional. Então, lidar com essas três redes e ter elementos para entender por que algumas atividades são organizadas dentro da firma, por que outras atividades são organizadas por subcontratação, por que outras atividades são resolvidas, né, por contato com essa rede de fornecedores. Né, então,
essa é a questão esse tópico, né, aliás, desse do próximo, né, de teorias da firma e a firma multinacional. Então, um pouco essa, né, é o que eu quero que a gente consiga entender o final, né, Então, é evidente que, digamos assim, essa discussão toda tem que ser feita respeitando aquele ponto da nossa discussão de fundamentos, dinâmica em primeiro lugar, né, e certamente toda essa, né, todos esses elementos, né, a firma multinacional, a sua rede de subcontratação, a sua rede de fornecedores, né, tudo isso muda todo o tempo. Mas então, por que muda né, e qual a explicação, né, econômica, né, teórica que a gente pode ter, é o objeto de toda essa sequência de aulas e textos que nós vamos ter. Então, essa é a primeira observação. A segunda, eu enviei, né, na discussão das leituras, eu também apresentei, tomei a liberdade, de fazer uma conexão entre a dinâmica de inovação, por um lado, aquela sequência de revoluções tecnológicas, né, o esquema do Freeman, né, das 5 revoluções tecnológicas, né, que reconfiguraram o capitalismo global até aqui, primeira revolução industrial, associando esse conjunto, aquele conjunto de revoluções tecnológicas, cada um deles com o que era a coluna 8 do esquema do Freeman, né, que é o tipo de firma líder em cada uma daquelas fases do capitalismo, vamos dizer assim. Né? Então, na fase, né, da Revolução, do início da Revolução Industrial, né, associada à mecanização da indústria têxtil, nós temos um conjunto de firmas, com centenas de empregados, né, firmas baseadas, né, quase com capital próprio, né, do seu proprietário, né, ou com alguma relação com o banco. Né, e aí depois a gente vai vendo como que essa coluna 8 vai mudando. Né, então, na segunda fase aparecem firmas maiores, né, batendo no milhar, né, em termos de trabalhadores, já aparecem sociedades por ações, outras formas de relação entre a dimensão, digamos, da firma e a dimensão industrial e a dimensão financeira. Aparecem as sociedades limitadas, né, depois, na terceira fase, que vai corresponder à emergência da eletricidade, da química, né, do aço, né, que já estamos ali em torno de 1870 até a Primeira Guerra Mundial, né, que aproximadamente, né, essa terceira fase é uma fase das grandes empresas, né, então é a fase que vai ser descrita no livro do Chandler, né, que The Visible Hand, né, é a fase, né, que, num certo sentido, as empresas nascidas dessa fase serão as empresas que serão estudadas pelo Coase. Né? Notem bem, eu já comentarei, o Coase vai fazer um estudo de casos, vai visitar a General Motors, vai visitar a Ford, vai visitar a Union Carbide, a Sears Roebuck. São todas firmas presentes e descritas pelo Chandler no seu livro The Visible Hand. Então, já é uma grande empresa, né? Usando o linguajar do Chandler, a empresa multidivisional, né? Uma grande empresa que serve o maior mercado nacional unificado do planeta naquele momento, que é o mercado nacional dos Estados Unidos. Né? A quarta fase, pós a Segunda Guerra Mundial, já é um momento a firma típica é a firma que será estudada no próximo tópico 3 do nosso curso, a multinacional. E a fase, né, a fase das tecnologias de informação e comunicação, iniciada nos anos 90, né, o Freeman vai sugerir a existência de uma grande firma organizando redes, né, a ideia de rede com a grande firma, né, a grande firma multinacional no seu centro, organizando, né, essa rede, vai ser importante. Né? E depois nós vamos ter, no Tala Esquema, nós vamos estudar, né, quando a gente for no nosso tópico final do curso, a microeconomia da era
pós-World Wide Web, né? Nós vamos estudar as empresas que são, né, Google, Facebook, Amazon, né, Microsoft, IBM, né, que passam por essa fase. Então, eu quero chamar a atenção, então, que cada período inovativo, né, quer dizer, cada revolução tecnológica está associada com um tipo de firma líder. Né? E é esse tipo de firma que eu quero discutir nesse, né, o objeto da discussão deste tópico. Né? Muito bem. Então, um pouco, né, por quê? Né? Então, porque olhando apenas para a coluna 8 do Freeman, nós vamos vendo um processo evolutivo. Né? A pequena firma, lá da Revolução Industrial, vai ser transformada numa firma gigantesca, global, transnacional, cheia de contatos, descrita no parágrafo, né, do texto do World Investment Report. Né? Então, essa é a lógica, né? Então, a dinâmica, né, do ponto de vista da evolução das firmas. Né? Então, nós vamos começar visitando esse texto, né, do Coase, né, porque é um texto, né, então, nós temos o privilégio de ter, né, esse livro aqui, The Nature of the Firm, foi um seminário que foi realizado em 1987. Então, o Coase, 50 anos depois, comemorando, né, os 50 anos, né, do texto, né, 87. E o Coase lá conta, né, de onde que apareceu a ideia, enfim, então não só tem o texto, né, que é o que nós vamos discutir hoje, mas tem elementos que ajudam a entender o contexto no qual o Coase desenvolveu, né, então, essas observações, né, que eu faço aqui estão baseadas nesses outros textos, né, quem tiver interesse está à disposição, né, e vale a pena, né, ler, inclusive. Então, na verdade, ele tem uma questão na cabeça, né? Então, ele quer estudar a firma, né? E mais exatamente, ele quer estudar como que a firma cresce, como que ela, a palavra-chave é integração, né? Quer dizer, como que ela se integra vertical e lateralmente, ou seja, como que ela cresce, a firma cresce, incorporando outros estágios do processo produtivo à sua estrutura, né? Então, é um tipo, né, de crescimento, né? Ou cresce lateralmente, quer dizer, incluindo mais unidades produtivas, né? É um crescimento em termos de escala, né? Traduzindo o linguajar, né, do Coase, desculpa, do Chandler, depois de uma microeconomia, né? É crescimento no sentido de obter economias de escala e economias de escopo. Né? Então, tem dois elementos que vão ficar. Aliás, é o título do livro do Coase, desculpa, é o título do livro do Chandler, né? De 1990, chama Scale and Scope, né? Onde ele vai comparar o caso americano, discutido no Wiesborrento, com o caso da Alemanha e da Inglaterra. Né? Comentamos quando a gente for tratar do Coase. Então, né, o que nos faz, né, então aqui é quase uma recomendação de postura intelectual, digamos, nossa, né, vocês e eu, né, quando a gente trata dessa questão, vocês, para pensar aqui, vocês têm que pensar como se fossem a pessoa que é dona, né, da empresa, né? A pessoa que é empresária. Né? Então, a lógica né, eu vou antecipar aqui um dilema que vai ser apresentado mais à frente no texto, mas tem um dilema-chave, né? Quer dizer, to make or to buy. Eu compro ou eu faço? Né? Quer dizer, eu, empresário, né? Eu preciso de um certo insumo, né?
que eu faço com esse? Eu compro esse insumo no mercado, né? Ou eu mesmo produzo esse insumo dentro da minha firma, né, Gamano? Então, essa é né, esse é o dilema todo o tempo. Né? Dizer, então, nós já vamos sempre pensar. Então, vocês têm, temos que pensar todo o tempo, né, como em torno dessa opção, né, dessa dicotomia. Mas, então, todo mundo vamos literalmente vestir a roupa, né, de empresário, empresária, né, e pensar como que organiza a produção. Essa é a questão, né, que nós vamos tratar. Por isso que o Coase está pensando sobre integração vertical e lateral. Está pensando em como que a firma cresce e por quê. Né? Quer dizer, no fundo, depois até vai querer explicar por que existe a firma, né? Por que existe a organização. Ou seja, de outra palavra, por que não é tudo resolvido pelo mercado. Bom, mas exatamente esse texto nasce de uma viagem acadêmica que o Coase faz aos Estados Unidos, em 1932, né? Então, ele vai visitar essas firmas que eu já, né, General Motors, Ford, Union Carbide, Sears, Reebok, né, grandes empresas, né? Então, é um levantamento empírico, né, estudo de caso, né, que é uma... E tem uma visita importante que ele está visitando a General Motors e a fábrica da Fisher Body. A Fisher Body é uma produtora de carcaça para automóveis produzidos pela General Motors. Então, e a General Motors tinha adquirido essa fábrica, né? E esse caso é um caso importante na discussão de teoria de custo de transação, e é um exemplo, e não sei até onde, né, esse caso inspira, né, e pelo menos levanta questões para a elaboração sobre, né, a questão, né, da nossa aula. Então, tem né, e aqui é interessante que então tem a pergunta, né, que os executivos, né, da General Motors se faziam era: nós, General Motors, nós compramos as carcaças dos nossos automóveis de uma outra empresa, a Fisher Body, ou nós mesmo produzimos, né, essas carcaças. A General Motors vai produzir essas carcaças. E a decisão num momento, ela adquirir, né, então resolvia pelo mercado, comprava, né, as carcaças, carrocerias, né, dessa empresa Fisher Body, e num outro momento, por razões que o Coase quer explicar, a General Motors decidiu ela mesma produzir as carrocerias, as carcaças dos seus automóveis, né, e portanto ela compra essa fábrica, ela integra, né, mais uma etapa do processo produtivo na estrutura da General Motors. Né? Por quê? Essa é a questão do... Né? Então, o make or buy, num caso concreto, essa é a questão né, que a General Motors encarou e resolveu, né, adquirindo, né, a Fisher Body. Então, com essa visita, com esse material e com essa questão, o Coase tem uma série de insights, né, enfim, e gera o artigo de 1937, que é o tema que nós vamos tratar. Né? Esse artigo é muito influente, né, mas aí o Coase, num dos textos, né, nesse livro, né, ele vai comentar, né, sobre a influência, né, um capítulo que é a influência desse artigo, né, é o capítulo 5, né, e vai dizer que, né, no início teve muito pouco impacto, né, então custou, né, para ele ser processado. Né, e eu estou colocando o Williamson, que é objeto de uma discussão nossa numa das próximas aulas, e o livro dele, Markets and Hierarchies. Por quê? Primeiro, ele nos ajuda a entender o que é que o Coase está discutindo, e ele, Williams, vai ser muito importante para a popularização dos conceitos do Coase entre
entre os economistas, né, no meio acadêmico, e pode ter nessa popularização, né, que é o Williamson vai ter um outro livro muito importante, que é o que será objeto da nossa discussão, que é de 1985, intitulado Economic Institutions of Capitalism, que eu apresentei para vocês no vídeo sobre as leituras. E a influência é tal que o Coase vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia em 1991. Né? E aí eu arranquei, né, o discurso dele, né, em Estocolmo, aceitando o prêmio, está nesse livro também. Né? E lá pelas tantas ele faz essa afirmativa, né? Quer dizer, afirma na teoria econômica mainstream é muitas vezes escrita como uma caixa preta, né? Quer dizer, e é isso mesmo, né? Quer dizer, então dirá ele, né? Quer dizer, então, enfim, a ideia da firma como função de produção serve para todo mundo, menos para quem estuda a firma. Né? Então aí o Coase vai elaborar uma teoria para abrir essa caixa preta, né? Quer dizer, das várias caixas pretas que existem, né, na economia. Então, ele vai dizer, já na introdução, né, que é uma definição, quer fazer uma definição da firma, que seja realista, né, e que seja tratável teoricamente, usando os instrumentos da análise marshalliana. Né, quer dizer, ideia de margem, ideia de substituição. Então, então, na verdade, é uma construção usando um instrumental neoclássico disponível. Né? Vamos considerar que o Alfred Marshall é o autor da síntese neoclássica, né? Que é combinar a revolução marginalista com os clássicos, né? Lá no final do século XIX e início do século XX. Então, esse é o arcabouço, né? que o Coase está trabalhando. Muito bem. Então, com essa introdução, o texto abre com uma discussão de existem métodos alternativos de coordenação da produção. Né? Então, volta atrás, ele faz um levantamento do desconforto, né, da teoria econômica, como é que os economistas lidam com o sistema econômico em geral, mercado, como é que lidam com firmas em geral. Né? Então, ele aponta uma série de incongruências, né? Fala de uma visão, né, que planejamento e sistema de preços é o mercado. Né, então, como que essas questões, né, estão presentes, né, são discutidas. Aqui ele vai fazer uma referência, né, são os anos 30, o que é que está acontecendo na União Soviética. Então, tem uma... Né, ele, inclusive, depois, num dos textos, né, ele vai dizer que na juventude, ele, Coase, foi socialista, né, então, tem uma intimidade, né, com alguma discussão, né, do que era, né, do que eram os debates dos anos 30, né, faz uma referência, né, cita um texto que está nesse debate do cálculo econômico sobre o socialismo, né, que eu já mencionei várias vezes, né, no nosso curso. Né? Ele está na London School of Economics, que cita, né, que é o local que estava o Hayek, também. O Hayek está elaborando as suas primeiras, né, intervenções nesse debate. Então, esse ambiente, né, é um pouco nesse ambiente que o Coase está elaborando. Né? Eu não resisto a um comentário que né, tendo o Coase mencionado, né, que foi socialista na juventude, né, ele certamente deve ter algum conhecimento, né, quer dizer, direto ou indireto, né, de uma dicotomia que está presente na obra do Marx, no Capital, o Marx en passant, né, ele faz uma discussão da oposição entre a organização da produção dentro da... Ele não vai usar a palavra firma, né, mas, enfim, dentro da manufatura, né, dentro depois da fábrica, né, em oposição à anarquia existente no mercado. Então, essa dicotomia de duas, né, formas
de organização da atividade econômica, né? É um dos muitos insights que estão presentes, né, na obra do Marx. Né? Ele vai citar o Robertson, né, falando dessa oposição entre ilhas de poder ilhas de poder consciente no oceano de cooperação inconsciente. Então, aqui então, essa ideia que dentro da firma você tem uma lógica, fora da firma você tem outra. Então, aí o Coase termina, né, falando, então, ok, gente, né, tem, caros leitores, né, existem mecanismos alternativos de coordenação da produção. Né, ele fala, fora da firma, nós temos o mecanismo de preço, o sistema de preços que dirige a produção. Né, que é coordenada através de uma série de transações de troca no mercado. Então, o mercado organiza, né? Aí a gente tem que pensar, o que é isso aqui? É pensar um conjunto de produtores, né? Quer dizer, podem ser indivíduos, né? Quer dizer, cada um faz uma única atividade e né? E vão resolvendo, né? Questões pelo mercado. Né? Então, eu vou gerar o produto A, para o produto A eu preciso do produto B, então eu compro o produto B no mercado, enfim. Mas então tem o mecanismo de mercado, né? Então, como é que eu organizo, né? Quer dizer, eu vou comprar o produto tipo, né? Tipo X ou Y de um determinado produto em função do preço que ele tem, né? Então o mecanismo, né, de mercado me direciona, né? Quer dizer, e eu vou então o mercado coordena, né, a atividade de produção em geral. Então muito bem. Os sinais, o preço, né, que sinaliza e organiza essa atividade. Dentro da firma, é uma outra lógica. Então, como diz o Coase, o empresário coordenador dirige a produção. Então daí essa dicotomia que leva, né, o título do livro do Williamson, né, Mercados e Hierarquias, né, mercados, ok? A instituição, temos na nossa discussão 2 aulas atrás, e hierarquias são firmas, organizações. Né? Hierarquia, alguém manda. Né? O empresário coordenador dirige essa hierarquia. Né? Então, dessa forma, temos métodos alternativos para a coordenação da produção. Né? Fora da firma, um método, dentro da firma, outro método. Ok. Então localizou o problema, né, Djalma? Então, daí, o Coase apresenta uma primeira pergunta. Estou botando aqui primeira pergunta, que em breve vai aparecer uma segunda pergunta, que é a inversa. Né? Então, fica o suspense para a aula. A primeira pergunta é: se a produção pode ser regulada por mecanismo de preço, se ela pode ser organizada pelo mercado, por que é que existe organização? Por que existe a firma? Por que o mercado resolve tudo? Então, essa é a questão. Né? Que no fundo, né, que é o que ele vai tentar responder. Só que aqui ele vai fazer 2 observações que eu queria destacar. Né? A primeira, ele vai dizer, ok, eu estou falando de 2 extremos, né? Quer dizer, dentro da firma, né? Quer dizer, ele já vai dizer, né? Quer dizer, o que é a marca distintiva da firma é a superação do mecanismo de preço. Né? Quer dizer, então, o mercado é uma forma de organização, está fora, e dentro da firma o mecanismo de preço está superado. Né? Quer dizer, é autoridade, né? É hierarquia. Né? Quer dizer, então ele está fazendo 2 extremos, que vão estar no título do livro do Williamson, de 1975, Mercado de Hierarquia. Mas ele chama atenção. Bom, mas espera lá. Né? Mas existe um gradiente, que o grau pelo qual o mecanismo de preço é superado varia enormemente. Então, a ideia é que seria entre o mercado, no extremo,
hierarquia. No outro extremo, você tem várias formas distintas, né? Quer dizer, de organização da produção, que não são traduzindo, não são necessariamente apenas mercado ou apenas hierarquia. Então, ele vai dar um conjunto de exemplos, né, de lojas de departamento, que aluga, né, a indústria de algodão de Lancashire, que aluga máquinas, etc. Então, tem formas, né, distintas, né, de uma... então, mencionou, né, quer dizer, en passant, né? Ele vai ter um debate grande com um texto, né, do Klein, né, que está nesse livro, né, que e ele que o Klein vai acusar o Coase de pensar só nos extremos, né, que e vai dizer que tem um bolo de coisa intermediária, etc, etc. O Coase fala, não, olha aquele parágrafo, né, quer dizer, eu chamei a atenção que o grau de superação do mecanismo de mercado varia enormemente. Esse gradiente, então tem um parágrafo que ele vai se apoiar, né, para responder ao Klein. E, além do mais, ele vai chamar atenção para a tremenda diferença entre firmas, setores, sobre o grau através do qual o mecanismo de mercado é superado. Né? Muito bem. Então, tendo definido, né, que existem mecanismos alternativos de organização da produção, resta a questão chave para a teoria econômica, que é a escolha. Né? Como que a escolha é feita entre esses mecanismos alternativos? Né? Ou seja, de outro jeito, né? Como é que o empresário, o coordenador, vai definir, né, se ele que aqui, né? Eu faço ou eu compro, né? O to make or to buy é o dilema, e como é que essa decisão vai ser tomada, né? Então ele diz, ele vai falar, tem um bolo de premissas que sugere que os recursos são alocados através do mecanismo de preço, através do mercado. Tem um bolo de premissa que essa alocação é dependente do empresário coordenador, né? Mas o problema é explicar a escolha entre as alternativas, né? Então, muito bem. Então, aqui ele vai ter uma nota de rodapé que eu acho muito interessante, né? Então, está lá na página 33, né? Que ele diz, nesse debate todo de plano mercado, etc., ele vai sugerir que numa economia competitiva, numa economia de mercado, você deve ter uma quantidade ótima de planejamento, né? Porque dentro da firma é planejamento, né? A atividade é planejada. Então, está dizendo, numa economia capitalista, né, existem empresas e as empresas planejam. Né, o mecanismo, né, interno à firma, que é a superação do mecanismo de preço, existe, e há uma solução, digamos, né, é uma solução, né, inerente à dinâmica, né, do sistema capitalista. Né, ele vai diferenciar, né, de uma sociedade, uma economia que é estatizada, né, inteiramente estatizada, e que a decisão de planejamento, então, não nasce do empresário coordenador, né, nasce do Estado, né, que seria uma coisa diferente, distinta, etc, etc. Que é uma excelente discussão em termos de sistemas comparados, etc. Então, mas de qualquer jeito ele está chamando atenção, né? Bota uma exclamação, né? Há um montante ótimo de planejamento. Né? Então, é um pouco isso. Qual é esse ótimo de planejamento? Né? É um pouco, podemos recolocar a questão que ele está discutindo, né? Dessa forma. Então, no fundo, eis a pergunta. Por que, afinal, uma empresa, uma firma, uma organização, a firma e uma organização, emerge numa economia especializada de trocas? Né? Então, essa é a questão. Então, para resolver essa questão, ele define
e aí a grande contribuição teórica do Coase e a tremenda contribuição deste texto é a apresentação do conceito de custo de transação. Então, em termos de definição, né, o que é custo de transação? Então, isso é muito importante ter muita atenção, né, porque é muito comum ouvir, assim, você vê pessoas que ouvem o termo custo de transação e faz uma definição, digamos assim, intuitiva, né? E transação pode ser muita coisa. Né? Então, agora, entender o sentido do Coase é fundamental. O que ele está falando? Ele está falando uma coisa muito importante, até para a nossa discussão do mercado. Né? Quer dizer, ele vai dizer que ele vai descobrindo, né? Então, e aí a descoberta dele, nas cartas que ele conta, né? Que do processo, né? de elaboração que ele teve, que ele vai descobrindo que tem um custo para usar o mecanismo de preço. Né? Que é então, aqui ele está, e aí a coisa é muito concreta, ele vai entrar dentro da empresa, ele vai em departamentos dessas grandes empresas, vai ouvir as pessoas responsáveis por compras, né? Que é enfim, então tem toda o texto está nascendo de um estudo de casos, né? Que é sofisticado, né? Que não qualitativo, né? Ele vai chamar atenção, né? Até uma facilidade de conversa que ele teve, porque ele não estava pedindo estatística, né? Então era conversa, era ouvir, né? Leiam, né? o método, né? Então, ele foi intuindo que há um custo para usar o mecanismo de mercado. Né? E atenção, nós estamos em 1932. Né? Nós discutimos no tópico sobre informação o texto do Stigler, né? A Economia da Informação, no qual ele vai apresentar o conceito de custos de busca, mas ali o Stigler o ponto ali é o consumidor olhando para um produto que ele precisa buscar, né, informações sobre o preço, e aí toda aquela conversa, né, que a gente teve, né, nesse ponto. E eu até mencionei, eu acho curioso porque que o Stigler não fez uma referência ao Coase, né, nesse texto, né, a esse texto da natureza da firma, porque o Coase está discutindo algo que né, que o mecanismo de mercado está aí, né, ok, né, mas a sua utilização envolve custo. Né, a gente pode dizer que para o consumidor, né, era o que o Stigler está discutindo. Né? Agora aqui, então isso aqui é uma nota, né, e é curioso porque o Stigler e o Coase vão ser colegas, né? Enfim, ele inclusive relata, né, vários debates, etc. E o Stigler vai ser o responsável, segundo o Coase, para cunhar a expressão do teorema de Coase, né? Que está relacionado não a esse texto, a um outro, né? Que custo social, né? Tem uma relação com o custo de transação. Aliás, o teorema envolve uma economia que não tenha custo de transação. Né? Então, tem que definir o que é custo de transação para depois supor uma economia que não tem custo de transação. Então, é curioso por que o Stigler não mencionou esse texto, pelas razões que nós vamos ver aqui. Então, o empresário coordenador, né, pensando, né, então, acho que talvez o melhor caso é pensar na General Motors, relacionando com a empresa que produz carcaças dos automóveis, carrocerias. Né? Então, como é que é né? Como é que é o relacionamento para, né, que, pelo mercado, ela possa resolver essa questão. Né? Ao invés de fazer, né, a empresa, a General Motors, vai comprar, né,
no mercado um produto. Mas quais são, então, há um custo para usar o mecanismo de preço, né? Quer dizer, há um custo para usar o mercado. E aí entra uma coisa, então, enfim, o Coase vai falar de três, né, rastreando, né, quer dizer, o texto eu consigo encontrar três elementos, três custos, né, que o empresário coordenador vai incorrer. Primeiro, ele tem um custo para descobrir o preço relevante, né, quer dizer, não é trivial, né, quer dizer, você quanto custa né, essa carroceria que eu vou comprar, né, quer dizer, imagine você sendo um produtor de aviões, né, quer dizer, quanto custa uma turbina que eu vou comprar de uma outra empresa para pôr no avião que eu estou construindo? Né? Quer dizer, não é trivial, eu não vou abrir, né, quer dizer, um catálogo, né, uma, um catálogo de produtos, né, e descobrir lá, né? Até porque, né, quer dizer, eu tenho que encomendar aquele produto, né, quer dizer, enfim, né, quer dizer, então tem não é trivial, né, descobrir o que é o preço relevante. Então, isso envolve um custo. Né? Então, é o primeiro dos custos. Né, então, possivelmente tem tempo, tem, né, tem um esforço, né, de contato, e eu diria aqui que então, boa parte, né, na relação entre duas empresas, né, que é uma coisa muito mais, e muitos dos produtos são produtos que nós estamos falando de inovação, então um produto, né, que que não tem no mercado, né, que é então eu preciso, né, produtor do carro, preciso de uma carroceria, né, com essas especificações muito concretas, né, que é então eu não vou né, eu não vou numa feira, né, e olho lá as várias, né, carrocerias que existem e escolho, né, não, né, quase que então, descobrir quanto custa algo que precisa ser produzido ainda não é trivial. Custo para descobrir o preço relevante. 2, custo para negociar e fechar contrato para cada transação de troca realizada no mercado. Então aqui aparece uma coisa-chave, contrato. Aqui talvez nós começamos a discussão. Essa discussão tem uma interação com uma outra disciplina, que é direito. Né? Quer dizer, contrato é uma questão do direito. Né? Quer dizer, aliás, no livro do Williamson, que nós vamos estudar, há um capítulo sobre os vários tipos de contratos que existem, né? Quer dizer, em termos da teoria legal, etc. etc. Então, há custos para você negociar e fechar contrato para cada transação. Né? Então, o custo que a GM tem que fazer com a Fischer Body, né, que é o contrato, né, enfim, eu quero comprar uma carroceria com tais especificações, a quantidade é tal, né, enfim, então né, tem um conjunto, né, de questões, né, que envolve inclusive profissionais especializados, né, advogados, né, não, não é trivial, né, essa construção, né, desses contratos. Então, há um custo. Né, e contrato de longo prazo, você tem. Aí aparecem dificuldades de previsão de determinadas condições e detalhes que não são também triviais. Né? Então, já até antecipando o que é, né? No caso, né? Se uma firma está contratando outra para produzir carroceria de automóveis, ela tem que construir uma fábrica. Né? Essa construção da fábrica envolve uma certa noção de que demanda vai ser atendida. Quantas carrocerias quer a General Motors produzir esse ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Né?
Então, começou a entrar numa área... Qual é a demanda por automóveis em 1900 e... Estão fazendo um contrato em 1925, né? Qual será a demanda por automóveis em 1930, né? Que é uma daqui a 5 anos, né? Que é uma teve a Grande Depressão em 29, né? Que é uma, enfim, então como é que você prevê, né? Que é uma, então não é simples, né? Quer dizer, a definição, né? Quer dizer, contratos apresentam um conjunto de questões que não são triviais, né? Quer dizer, então esse conjunto, né? Quer dizer, então custo para descobrir preço relevante. Segundo, custo para negociar e fechar contrato. Terceiro, contrato de longo prazo, dificuldade de previsão de condições e detalhes que ampliam, né, os custos, né, né, desse processo. Né, então, isso o Coase definiu como custo de transação, como custo para usar o mecanismo de mercado. Né? Então, o mercado, a sua utilização pressupõe, né, um custo. Né? Então, daí então, essa é a sacada do Coase. Né? O custo de transação é o custo para usar o mecanismo de mercado. Né? Então, e aí, vamos lá. Então, ok. Então, fez a definição. Eu estou complementando aqui, ainda de forma muito light, porque o desenvolvimento que o Williamson vai fazer, né, do que são as transações, é tremendo. Né, é o objeto da nossa aula, de uma aula a seguir. Né, mas o Tiroli, né, que tem um livro de Industrial Organization, né, que é um livro muito bom, né, que é uma mainstream, né, que é muito inteligente, bem importante. Ele vai fazer uma combinação entre o Coase e o Williamson, então lá na página 29, e fala que tem, né, quer dizer, quatro, né, vai descrever 4 tipos, né, de custo de transação, dividido em dois momentos. Né, quer dizer, alguns que são no momento do contrato e a custos que são depois do contrato. Né, então, ele vai falar. Na hora do contrato, então, um pouco, já muito como o Coase, né, tem contingências não previsíveis na data do fechamento do contrato, e mesmo que sejam previsíveis no fechamento do contrato, elas podem ser excessivas se você inclui tudo no contrato. Então, um primeiro conjunto de custos. Depois do contrato, você tem problemas, custos novos, né, para monitorar o contrato feito. Né, então, aquela turbina do avião está sendo feita exatamente de acordo com as especificações técnicas que eu fiz. Né, então, tem um custo, né, de monitorar a qualidade. Né, e depois, ocorrendo problemas, tem no inglês o enforcement, né, a garantia de implementação do contrato envolve custos legais, etc, etc. Então, esse conjunto, pronto, vocês estão apresentados, né, para a ideia de custo de transação no sentido do Coase. Né? Cuidado para, né, não trivializar custo de transação. Né? Custo de transação é o custo de usar o sistema de preço. Custo de transação é o custo de usar o sistema de mercado. Mais um ponto da nossa discussão de mercado. Definido o custo de transação, né, então apareceu um critério para a definição entre os métodos alternativos da produção. Né, então, aqui, então, o que fornece para o Coase é a ideia de qual é o sentido da firma. Então, a firma, para o Coase, vai aparecer como uma entidade relacionada à economia de custo de transação. Né? Então, se temos custos para a coordenação da produção pelo mercado, a formação da firma, que é uma organização para dirigir a alocação de recursos, enfim, é o segundo dos mecanismos, né, de coordenação da produção, a firma pode representar a economia de alguns custos de transação. Então, nesse sentido, a firma é uma entidade que minimiza custos de transação. Pronto. Então, definiu, né? Então, temos, né? Quer dizer, então, o texto tem uma construção, né? Quer dizer, temos um problema, por que existe a firma, temos duas formas, né,
de organizar a produção, a firma e o mercado. Temos uma dúvida, né, sobre qual dos métodos alternativos serão usados, né, que é eu, empresário coordenador, farei ou comprarei? Make or buy? Né? Aparece um conceito, né, que é o de custo de transação, que define, né, que para usar o sistema de preço eu incorro em custos, né, aparece algo fundamental, né, na teoria econômica posterior, né, que é o papel de contrato, né, então o contrato é algo que os economistas têm que pensar sobre, né, contratos são expressão de custo de transação, e para definir qual dos métodos, então, de organização da produção que o empresário vai utilizar, ele vai raciocinar com a existência dos custos de transação e vai buscar minimizar esses custos. Ou seja, se o custo de transação é muito elevado, eu organizo a produção dentro da minha empresa. Então, a empresa cresce minimizando o custo de transação. Um pouco essa, né, que é então, na conferência, né, então ok, né, apareceu, né, o sentido da firma. Na conferência em 87, o Coase vai insistir nessa tese central, né, a firma surge em função dos ganhos advindos de economia em custo de transação. E aí vai começar, no fundo, tem uma comparação, né, que está querendo ser marshalliano, né, tem a comparação entre organizar a produção de uma forma ou outra. Eu comparo, né, é melhor eu organizar a produção internamente, né, aquele estágio do processo produtivo, né, eu organizo internamente a minha firma ou eu compro o produto gerado daquele processo pelo mercado. Então, dessa comparação, né, vem a definição, né, de qual o método que eu escolho. Então, aí o ponto, né, o último ponto que eu quero trazer da leitura desse texto, que então, pensar o que o Coase traz sobre a discussão do tamanho da firma, né, que é importante. Né, então, primeiro, ele vai dizer o que é o crescimento da firma para o Coase, né, nesse ponto do texto. A firma cresce na medida em que ela organiza mais transações no seu interior. Né, ou seja, né, então, eu sou uma firma que explora petróleo. Né, se eu começo a transportar o petróleo para a refinaria, eu cresci. Né? Ao invés de contratar uma empresa pelo mercado para levar o petróleo para uma refinaria, eu organizo esse transporte, né? Então eu construo um oleoduto, né? Gerencio, etc. Eu cresci. Se eu resolvo refinar o petróleo, então, incorpora a refinaria, né, ao meu processo produtivo, então, eu acrescentei né, mais uma transação, mais uma etapa do processo produtivo à minha empresa. Ela cresceu. Se eu resolvo, né, ao invés de vender a gasolina no mercado, eu resolvo eu mesmo, né, vendê-la tendo uma rede de postos, né, postos de gasolina, então, cresci mais. Eu internalizei né, outra transação. Né, então, essa né, uma crescimento da firma é a organização de mais transações no interior da firma. Então, pensando o crescimento dessa forma, vem a segunda pergunta, que eu prometi lá no começo, né, que é a inversa da pergunta. A primeira pergunta era se o mercado organiza a produção, por que ele não organiza todas as etapas do processo produtivo e por que aparece a firma? Né, Então, vimos, aparece a firma porque existem custos para usar o mercado, os custos de transação, e a firma existe para minimizar o custo de transação.
E aí vem a segunda pergunta. Se a firma minimiza o custo de transação, por que que não, né, toda a produção não é organizada dentro de uma única firma? Né, que é o custo de transação aí seria zero. Né, que é então, qual é a resposta? Né, então, diz o Code, devem existir retornos decrescentes para a função empresarial coordenadora. Né, que é quer dizer, a capacidade do empresário de coordenar a produção tem limites. Né, que eu não vou internalizando mais e mais e mais, né, estágios, né, porque chega um ponto que vão aparecer deseconomias de escala. O termo, né, que a microeconomia vai usar, as deseconomias gerenciais de escala, são muito importantes. Né? Então, tem um ponto que, ok, tem custo de transação, o custo é alto, mas o custo de internalizar mais uma etapa do processo produtivo é mais alto do que os custos de transação que eu minimizaria. Então, eu resolvo pelo mercado. Então, tem uma... Né? Então, a ideia é que a firma vai crescer até o ponto no qual, enfim, o que eu disse, né? Que o custo de organizar mais uma transação dentro da firma ficar igual ao custo de organizar a mesma transação pelo mercado, ou aos custos de organizar uma outra firma. Então, tem um limite. Né? Então, é uma... Então, aqui tem, né, o raciocínio sobre que existe um ótimo de planejamento numa economia competitiva. Né? Então, essa lógica está discutida aqui. Depois, então, acho que as duas perguntas são legais porque elas estão, no fundo, por que se o mercado é uma maravilha, ele não vai usar esse termo, mas podemos, né, hayekianamente, né, fazer a pergunta, se o mercado é uma maravilha, por que ele não organiza todo o processo produtivo? Então, o Coase responde, porque tem um custo para usar o mecanismo de mercado, tem custo de transação. Se o custo ficar muito alto, é melhor internalizar e organizar a produção debaixo da autoridade, debaixo da hierarquia, né, da autoridade do empresário coordenador. Muito bem. Então, custo de transação responde a primeira pergunta. Aí aparece a segunda pergunta. Muito bem, que beleza. A firma minimiza o custo de transação. Por que ela não internaliza todas as transações e minimiza tudo? Né? Então, a resposta é porque existem limites à capacidade do empresário coordenador. Né? Existem retornos decrescentes a essa função, né, empresarial de coordenação e existem, né, deseconomias gerenciais de escala. Então, bota um outro limite. Então, dentro desses dois limites, né, a coisa se move. Né, muito bem. Então, é uma... Só que tem uma nota de rodapé, né, que é um comentário que eu acho para nós muito importante, né, porque na discussão de fundamentos teóricos que eu tive com vocês, a questão das inovações é central. Então, é evidente que esse parágrafo do curso sobre o papel das invenções e seus efeitos sobre o custo de transação e sobre as capacidades gerenciais é muito importante. Né? Ele faz um raciocínio sobre inovações revolucionárias do tempo dele, né? O telefone e o telégrafo, né? Inovações de tecnologias de informação e de comunicação, né? Muito antes da era, né? Da chamada das tecnologias de informação e comunicação, que né? Que, pelo esquema do Freeman, está nos anos 90, né? Então, ele avalia que é evidente que cada uma dessas invenções, então é evidente que o telefone ele vai raciocinar, né? Quer dizer, a telefonia por exemplo, vai melhorar a capacidade de gerenciamento do empresário de coordenar a produção. Né? Ele pode coordenar plantas industriais geograficamente distantes. Né? Então, o telefone, né? Então ele vai dizer, né? Que uma invenção como o telefone tem um efeito de
ampliar a capacidade gerencial, né? Que é podemos dizer assim, olhando um gráfico, né? Empurrar para a direita, né? O ponto de início das deseconomias gerenciais de escala. Quer dizer, então, tecnologias de informação, por exemplo, tem um efeito sobre essa capacidade de organizar a produção dentro de uma unidade, né? Dentro de uma unidade, dentro de uma firma, né? Mas o Coase fala, depois de raciocinar por este lado, né? Então, portanto, essa invenção estimularia o aumento do tamanho da firma, né? Mas, por outro lado, ele fala, mas o telefone também reduz o custo de usar o mecanismo de mercado, né? Que é óbvio, então, ao invés de ter que descer, pegar o carro e ir lá do outro lado da cidade, né? Então, talvez não quero trivializar, né? Mas, enfim, ou simplificar exageradamente, mas é evidente que o mercado, né? Que o telefone ele tem um efeito de reduzir o custo de transação, né? Reduzir os custos de usar o mecanismo de mercado, né? Então, aqui ele vai, o Coase, muito acertadamente, né? Isso eu acho genial, né? Ele fala, a maioria das invenções muda tanto o custo de organizar a produção dentro da firma, rebaixando e estimulando o crescimento da firma, como os custos de usar o mecanismo de mercado, o mecanismo de preço, reduzindo o custo de transação, portanto, estimulando uma redução, né, do tamanho da firma. Então, há efeitos contraditórios e temos que fazer uma avaliação muito concreta, muito, né, caso a caso. Né, tem certeza que todo mundo está pensando sobre a internet nesse momento. Né, eu não sei quanto que vocês se lembram, né, das discussões sobre o efeito possível da internet, né, sobre o mercado. Né? Então, havia se vocês fizerem uma pesquisa na internet, há muita gente que terá dito que a internet, uma tremenda invenção, ia ter um efeito de redução radical de custo de transação. Então, o mercado ia ficar, finalmente, o mercado perfeito apareceria. O custo de transação ia cair radicalmente. Quer dizer, então, a era das grandes empresas tinha terminado. Né? Só que, se vários desses comentaristas tivessem lido com cuidado este texto do Coase, de 1937, em particular este parágrafo, teriam parado e pensado, bom, mas a internet também tem o efeito de reduzir radicalmente o custo de organizar a produção dentro da firma. Né? Então, um estímulo a crescimento da grande empresa. As grandes empresas vão crescer. E, de fato, nós vamos estudar um texto genial do Cantwell, quando a gente estiver discutindo as multinacionais, que é o efeito da revolução das tecnologias de informação e comunicação, né? Essas invenções, sobre a empresa transnacional. E nós vamos ver que ela tem um impacto que não é só em termos de tamanho, né? Então, é evidente que a empresa pode, né, através da internet, através de mecanismos como esses, né, de reuniões, enfim, né, hoje, né, um diretor de empresa pode olhar a produção, né, em unidades espalhadas planetariamente, então facilita a organização da produção. Então, o Cantwell vai chamar atenção não só, aliás, o texto nem é tanto do tamanho, é mais da forma de divisão de trabalho, de organização de uma empresa transnacional, que é uma mudança qualitativa, a ponto do Cantwell, de forma apropriada, eu acho, chamar essa empresa de um sistema econômico global. Cada empresa cada multinacional é um sistema articulado, organizado, com uma divisão de trabalho bem pensada, posto que existem tecnologias de informação e comunicação à disposição para organizar isso. Então, isso aqui é um pouco, sem querer pular, né? Níveis intermediários, até a gente chegar a esse texto do Cantwell, que está lá no tópico 3, né?
eu já só chamo atenção para como é importante essa passagem, né, do Coase, né, pensando, né, o efeito duplo contraditório das invenções sobre os dois elementos que estão discutindo, que vão definir o tamanho da firma, custo de transação e o custo, né, da organização interna dessas unidades. Então, e também eu acho que isso é importante, porque isso é uma pista para a gente pensar em mudanças permanentes nas fronteiras das firmas, né? Então, firma é uma entidade dinâmica, né? Voltando à nossa última aula, firma é um sistema complexo que se movimenta todo o tempo, né? Então, as fronteiras das firmas estão se metamorfoseando todo o tempo, né? Porque todo o tempo temos invenções que afetam um ou outro aspecto. Quer dizer, vão afetar o custo de transação, afetar o custo de organizar internamente a produção, e esses dois elementos, né, têm impacto sobre a localização da fronteira da firma. É muito que nós vamos discutir, né, a seguir. Então, com isso, vou para os meus comentários finais, né, que é uma... Então, aqui temos, né, um texto sintético, né, poderoso, né, então a explicação é uma explicação teórica, né, enfim, né, vimos a natureza e a substância dela, né, para explicar a natureza da firma. Aprendemos com o Coase, né, o que é o conceito de custos de transação. Então, insisto, custo de transação é o custo para usar o mecanismo de mercado, é o custo para usar o sistema de preços. Nunca vamos esquecer disso, né? E eu deveria ter posto aqui, né, um item, e a discussão do custo de transação traz para dentro da economia a discussão de contratos, né, que, aliás, vai ser um ramo fundamental, né, de discussão, uma articulação entre a economia e o direito, né, então tem todo tem todo um conjunto, né, de, de, de elaborações, né, muito importantes que focam no contrato, né? Então o Coase abre isso, né? Porque o custo de transação é o custo de fazer contratos, né? Então, no fundo, uma definição simples, né? Contratos para a relação entre duas, né? Para a utilização do mecanismo de mercado, né? Do sistema de preço. O Coase apresenta, num dos textos, né, desse livro, né, mais uma vez, né, do Nature of the Firm, né, ele diz que o Wallace e o North fizeram uma estimativa para os Estados Unidos e encontraram que 50%, o custo de transação para a economia dos Estados Unidos corresponde a 50% do PIB. Né, ok, é uma questão de avaliar, estudar, né, mas é um indício da importância dos custos de transação, né, numa economia como a americana. Depois nós vamos tratar num dos, né, o texto do Holmstrom e do Roberts, né, de 1998, que nós vamos discutir aqui 2 ou 3 aulas. Eles vão, inclusive, comparar o custo de transação nos Estados Unidos e custo de transação no Japão, né, que é uma... Então, e aí vai aparecer uma outra variável, que é o trust, confiança, né, quase fazendo, né, onde a confiança é alta, o custo de transação é baixo. Então, aí tem toda uma discussão, isso pode ter implicações, né, em termos de economias, né, e, no caso, o Holmstrom e o Roberts vão estar fazendo uma comparação entre o Japão e os Estados Unidos, final dos anos 90, né, com impacto sobre a estrutura da produção. Né, então, a forma como as empresas japonesas se organizavam vis-à-vis a forma como as empresas americanas se organizavam, tem a ver com o papel do trust, né,
no esquema empresarial japonês, que é diferente no caso americano. E, portanto, o custo de transação mais baixo, no caso do Japão, mais alto nos Estados Unidos, e a produção é organizada de uma forma diferente. Então, muito interessante, né, essa. E, finalmente, vocês estão, todo mundo está apresentado a um enorme debate, né, que essa elaboração inicia toda uma área. O autor que nós vamos tratar com cuidado, né, Williamson, é chave, porque ele vai elaborar, ampliar, né, e vai, numa palavra, querer, a pretensão é construir uma Transaction Cost Economics, né, que eu deixei em inglês, porque, né, uma abordagem na economia centrada em termos, né, do custo de transação. Ou, né, antecipando uma frase que vai abrir a nossa discussão lá, o Williamson vai sugerir que a unidade de análise fundamental da economia é o custo de transação, né? É a transação, né? Então, e o seu custo. Então, vai fazer toda uma teoria em torno da... Então, né, desenvolvendo, aprofundando, estendendo, né, a elaboração toda do custo. Então, essa é a apresentação que eu queria fazer, né? Então, fica aqui o vídeo do que devia ter sido uma aula síncrona, terminou em função de problemas na internet aqui em casa, sendo uma aula assíncrona. Né, então, é isso. Então, no início da próxima aula síncrona, né, então, eu recolho as perguntas e a gente, pelo menos 30 minutos de questões, debates sobre esse tema. Aliás, eu vou escrever uma mensagem para vocês pedindo para que vocês enviem previamente perguntas, né, para estimular vocês a provocar vocês a perguntar, a debater, né, então todo mundo mandar pelo menos uma questão, né, para que eu possa responder e animar a discussão e o debate sobre esse tema que vai ficar conosco, né, no resto do curso. É isso. Então, muito obrigado e até a nossa próxima, até o próximo vídeo, né? Que vocês receberão até segunda-feira. Boa tarde.